O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós, vestidos por dentro, vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros? Ou figos de urtigas? Toda árvore, assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar bons frutos, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá frutos bons é cortada e jogada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente pode começar por essa última frasezinha. Pelos frutos vós os conhecereis. Pelos frutos vós os conhecereis. Como é que vamos conhecer realmente uma pessoa? É pelos frutos. É aquilo que ela faz. É aquilo que ela expressa. É aquilo que ela produz. Com isso nós já estamos no Evangelho, onde Jesus inicia assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vós vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Daí Jesus retoma dizendo: por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtiga? Então Jesus está batendo e rebatendo nessa situação de os frutos da pessoa. Aquilo que ela pensa, aquilo que ela fala, aquilo que ela faz. E ele insiste que é preciso conhecer os que são falsos profetas, que parecem ser muito bons, até numa oratória maravilhosa, mas na verdade não são. E o que vai mostrar que eles não são as suas obras. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Toda árvore boa produz frutos bons. E é importante isso. Jesus não está sendo negativo, nem nós aqui na pregação. Toda árvore boa dá bons frutos, mas toda árvore má dá maus frutos. E Jesus é muito claro. Veja as obras dele, veja os pensamentos deles, veja as conversas deles, veja aquilo que ele faz. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Aqueles volumes, porque são vários volumes, do Harry Potter, né? Correu o mundo em várias línguas, que as pessoas até apreciavam aqueles magozinhos. Quanta gente foi pega através disso. Nós estávamos em Ubatuba e tinha lá os filmes. Os outros não interessariam. Mas entramos
para assistir a Harry Potter. Quando eu cheguei aqui em casa, eu levei o maior pito do Eto. E ele tinha razão de me dar um pito. E eu tinha ido, né, para comer, para mastigar frutos maus. Na minha mente, nos meus ouvidos, na minha boca, em tudo. E essas coisas penetram a gente. E existem muitos deles. Eu contava daquele mago que eu vi no... Feira do Livro. Não é Feira do Livro, como é que é? A Feira do Livro, em São Paulo. Nós expusemos, graças a Deus, os nossos livros. Não tinha começado ainda. Expo Católica. Expo Católica. Mas tinha lá um mago. A pintura dele, dos olhos, da boca, tudo preto, vestes pretas, unhas enormes, e uma porção de jovens ali, bebendo aquilo que o mago estava falando e querendo ensinar àqueles jovens. O nosso mundo está cheio de coisas assim. E nós só escaparemos quando conhecermos os frutos deles. Porque, do contrário, eles fazem de tal maneira esses livros, essas conferências e tal, que a gente engole tudo. E é um perigo enorme para nós e para os outros. Eu parto agora para a primeira leitura. Nós estávamos, nesses dias, com a leitura do exílio do povo de Deus na Assíria. Porque houve o exílio da Babilônia, mas antes dele houve o exílio da Assíria. E também depredaram muito o templo. E alguém encontrou, aliás, por isso justamente, pelo tempo que eles estiveram no exílio, eles se esqueceram totalmente da lei. Porque os mais novos nunca tiveram contato com a lei de Deus. E alguém encontrou o livro, levou para o secretário, e o secretário levou para o rei. Quando o rei viu, ele ficou alarmado e disse: Deus só podia estar irado contra nós, porque nós vivemos todo esse tempo sem conhecer a lei de Deus. Daí, ele mandou que consultassem o Senhor. E de acordo com aquilo que o Senhor disse através de profetas, ele vai ao templo. E ele, embora rei, mostra todo o arrependimento dele e do povo. Porque ele estava realmente alarmado com a situação. E dizia, se nós fomos maus nesse tempo, foi justamente por causa disso. Nós não conhecíamos a lei. E não conhecendo, nós não podíamos praticá-la. Em seguida, ele fez uma aliança com o povo, dizendo que daqui para frente, cada um de nós vai observar ao pé da letra a lei do Senhor, a lei de Deus. E o povo entusiasmado aceitou. E cantaram e rezaram. E foi uma mudança em Jerusalém. Por quê? Porque eles primeiro encontraram o livro da lei.
E segundo, fizeram uma aliança com o Senhor de que iam cumprir tudo aquilo que estava na lei. Nós igualmente. Primeiro, tudo aquilo que está na Bíblia. Em segundo lugar, o nosso estatuto de semente. Porque o outro é bom, mas ele é simplesmente um estatuto técnico, ao passo que o estatuto de semente é vida. Então, e depois, o terceiro livro que nós temos, aliás, os nossos documentos, nós precisamos devorar os nossos documentos, porque eles são o sustento para nós. Como aquele povo fez aliança com Deus, que eles iriam, agora, uma vez que eles conheceram a lei, começaram a vivê-la, nós igualmente. Eu imagino que, infelizmente, há muita gente cujos nossos documentos estão na prateleira há não sei quanto tempo. E, aliás, era justamente um direcionamento para a nossa vida. Eu posso dizer que cada documento daquele foi inspirado. Foi sempre uma situação que o Senhor me inspirava, por isso eu ia lá para Queluz, e em Queluz eu ia escrevendo, a retinha passava aquilo na máquina de datilografia, não é? E depois nós espalhávamos pela comunidade. Aí a Elzinha ajudava muito. Nós precisamos comer e beber os nossos estatutos. E o último livro que saiu, o nosso diretório. Então, eu diria, o nosso direcionamento como comunidade Canção Nova está nesses livros. Está nesses livros. E nós precisamos fazer uma aliança com o Senhor de que nós iremos cumprir perfeitamente aquilo que está nesses documentos que, pela graça de Deus, foram inspirados e estão na mão de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.